No dia 20 de junho de 2023, um caminhoneiro seguia no sentido leste pela rodovia 401, em Ontário, no Canadá, quando algo totalmente inesperado aconteceu bem à sua frente. Um caminhão-tanque que trafegava adiante saiu de sua faixa de repente e bateu violentamente contra a mureta central da estrada. O impacto foi tão brutal que provocou uma gigantesca bola de fogo, que se espalhou pela pista inteira em questão de segundos. O motorista, que registrava tudo com a câmera do painel, conseguiu frear exatamente a tempo. Nas imagens, ainda dá para ver um carro escapando por muito pouco das chamas. De forma impressionante, nenhum outro motorista ficou ferido. A rodovia permaneceu interditada por 24 horas, mas esse caso serve como um alerta muito claro. No trânsito, o perigo pode surgir sem qualquer aviso. E foi exatamente isso que aconteceu no caso seguinte. Enquanto uma família voltava para casa dirigindo por uma rodovia em Beaumont, na Califórnia, o céu noturno foi iluminado de repente por um lançamento de foguete. O rastro brilhante foi ficando cada vez mais intenso, chamando tanto a atenção que vários motoristas à frente reduziram a velocidade e até pararam para observar. Só que naquele exato momento, alguns carros que vinham pelo lado esquerdo não conseguiram frear a tempo. O resultado foi uma colisão em cadeia envolvendo 3 veículos. Por sorte, o motorista da câmera desviou no último instante, e todos os envolvidos sobreviveram, sofrendo apenas ferimentos leves. Mais tarde, descobriu-se que o foguete responsável por toda aquela confusão era um Falcon 9, da SpaceX, que transportava satélites para a órbita. O rastro luminoso que distraiu tantos condutores nada mais era do que gases de escape iluminados pelo Sol. Mas esses foram apenas 2 entre os 20 momentos mais perturbadores já registrados por câmeras automotivas. E acredite, daqui para frente tudo fica ainda mais inquietante, incluindo um caminhoneiro pendurado sobre uma ponte e um caso de fúria no trânsito que quase terminou em morte. Número 1. E ela havia acabado de gravar os rostos deles e tudo o que estavam fazendo. Número 2. No dia 1º de setembro de 2021, o furacão Ida atingiu a costa leste dos Estados Unidos e provocou uma série de tornados. Mesmo com diversos alertas emitidos, o caminhoneiro Carl Bayer seguia por Horsham, na Pensilvânia, quando sua câmera o registrou parado em um semáforo vermelho. A visibilidade era praticamente zero por causa da chuva intensa. Então, em uma fração de segundo, um tornado atravessou a área, derrubou linhas de energia à sua frente e sacudiu violentamente o caminhão com reboque. A força foi tão grande que toda a carreta acabou tombando. Felizmente, o cinto de segurança impediu que Bayer sofresse algo pior, e ele saiu com ferimentos leves. O motorista da caminhonete, que vinha logo à frente, percebeu o que tinha acontecido e parou na mesma hora para ajudar. Mas essa não seria a última vez em que a natureza produziria imagens realmente assustadoras em uma câmera de painel. Número 3. Enquanto 2 irmãs dirigiam pela rodovia, 2 carros surgiram repentinamente em alta velocidade por trás. Então, sem aviso, um deles bateu no veículo delas, provocando um acidente perigoso. A irmã mais velha conseguiu manter a calma. Enquanto ligava para o serviço de emergência, ela tentava tranquilizar a irmã mais nova. Algumas pessoas disseram que a motorista da câmera poderia ter culpa, mas outras observaram que o carro que ultrapassava vinha em altíssima velocidade pelo acostamento, numa área isolada, antes de atingir a mureta. Felizmente, ninguém ficou ferido, e os airbags foram acionados no impacto. Número 4. Quando o dono da câmera e um amigo dirigiam por uma estrada na Austrália, um carro apareceu subitamente atrás deles em alta velocidade. O veículo ultrapassou, cortou a frente deles e pisou no freio de forma clara, numa tentativa de jogá-los para fora da pista. No começo, parecia apenas mais um caso de agressividade no trânsito. Mas, de repente, a situação ficou muito mais assustadora. Os 2 homens perceberam que o motorista estava segurando um machado e o balançava para fora da janela enquanto os ameaçava. Eles fizeram um retorno rápido para tentar despistá-lo, mas o sujeito continuou perseguindo os 2. E tudo piorou ainda mais quando chegaram a uma rotatória. O agressor bateu na traseira deles 2 vezes. A segunda pancada fez com que perdessem o controle e saíssem da estrada. Aproveitando a chance, os 2 conseguiram escapar e seguiram direto para a delegacia mais próxima. Mais tarde, a polícia encontrou o veículo e prendeu o motorista. Segundo o proprietário da câmera, o homem acreditava que eles haviam roubado a casa dele na noite anterior.
O mais perturbador é que os dois nunca tinham visto aquele sujeito antes. Depois, foi confirmado que ele estava sob efeito de álcool e acabou condenado a 2 anos de prisão. Número 5. No dia 3 de abril de 2024, o motorista de um carro equipado com câmera subia por uma estrada íngreme de montanha quando, de repente, o chão começou a tremer. Isso obrigou tanto ele quanto o carro à frente a pararem completamente para não despencarem em costa abaixo. Foi aí que tudo ficou ainda mais apavorante. O veículo da frente começou a voltar de ré, enquanto pedras começaram a rolar montanha abaixo em direção aos 2 carros. Eles conseguiram escapar da primeira onda de destroços, mas momentos depois uma rocha enorme atingiu a traseira do veículo que estava adiante. O motorista da câmera deu ré rapidamente para tentar alcançar uma área segura. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas o susto foi enorme. Mais tarde, confirmou-se que todo aquele caos havia sido provocado por um terremoto de magnitude 7,4, que atingiu Hualien, em Taiwan, naquela manhã, causando danos generalizados em toda a região. Número 6. No dia 1º de março de 2024, Sydney Thomas, uma caminhoneira de 26 anos, atravessava a ponte 2nd Street quando tudo mudou em um instante. Uma caminhonete invadiu sua faixa e provocou uma colisão devastadora, deixando seu caminhão pendurado sobre o rio Ohio por quase 40 minutos angustiantes. Sydney acreditou sinceramente que iria morrer. Em determinado momento, chegou até a pensar em soltar o cinto e pular, mas, em vez disso, confiou no treinamento militar que tinha recebido, tentou manter a calma e rezou para ser resgatada. Quando os bombeiros finalmente chegaram, conseguiram tirá-la dali com segurança. Incrivelmente, Sydney não sofreu nenhuma lesão e, depois disso, voltou a fazer entregas normalmente. Número 7. Neste caso, a culpa foi totalmente do motorista da câmera. Enquanto a namorada cochilava no banco do passageiro, ele também acabou adormecendo ao volante. No começo, o caminhão ainda seguiu reto pela pista, só que, pouco a pouco, começou a sair da trajetória. Antes mesmo que ele entendesse o que estava acontecendo, o veículo já havia saído completamente da estrada. Ele acordou no último segundo, conseguiu retomar o controle e evitou por muito pouco uma colisão catastrófica. Felizmente, os dois saíram ilesos, apenas extremamente assustados. Mesmo assim, a cena é um lembrete gelado de como dirigir com sono pode ser fatal. 1 segundo a mais, e o desfecho poderia ter sido completamente diferente. Número 8. Essas imagens foram registradas em outubro de 2014 e mostram um motorista trafegando por uma estrada escura, tarde da noite. Depois de alguns instantes, ele encontrou um carro parado no meio da via, com o pisca-alerta ligado. O condutor contornou o veículo com cuidado, mas logo adiante precisou reduzir a velocidade mais uma vez. Desta vez, havia um homem empurrando um carrinho de bebê bem no centro da estrada. Foi então que a situação assumiu um tom realmente perturbador. O homem começou a se aproximar do carro, vindo cada vez mais perto. O motorista engatou a ré e começou a recuar. Só que o homem continuou avançando até que, de repente, disparou correndo diretamente na direção deles. O condutor acelerou de ré ainda mais rápido e finalmente conseguiu fugir. Até hoje, ninguém sabe ao certo por que havia um homem empurrando um carrinho de bebê numa estrada escura em plena madrugada. Algumas pessoas especularam que aquilo poderia ter sido uma tentativa de assalto, usando uma tática para forçar motoristas a parar. Fosse qual fosse a intenção, sair dali foi a decisão certa. Número 9. Enquanto esse caminhoneiro passava por uma área estreita em obras, com 2 faixas e chuva fortíssima, outro caminhão surgiu em alta velocidade por trás e tentou ultrapassá-lo pela esquerda. Ao fazer isso, o outro veículo atravessou uma poça enorme, lançando uma parede de água diretamente contra o para-brisa do caminhoneiro. Em um instante, ele perdeu toda a visibilidade. Até os vidros laterais ficaram completamente cobertos pela água. Sem conseguir enxergar a estrada, a única coisa que ele pôde fazer foi manter o caminhão o mais reto possível e torcer para que o outro motorista fizesse o mesmo. Os 2 veículos corriam um risco enorme de aquaplanagem. De alguma forma, ambos conseguiram permanecer em suas faixas sem colidir. Foi um susto imenso, daqueles que facilmente poderiam ter acabado em tragédia. E é justamente por isso que dirigir de forma imprudente debaixo de chuva é tão perigoso. Um único movimento irresponsável pode colocar várias vidas em risco em questão de segundos. Número 10. Quando o motorista desta van seguia por uma estrada rural tranquila no Reino Unido,
um Bentley verde surgiu do nada, ultrapassou seu veículo e fez uma freada perigosíssima logo em seguida. Em vez de reagir com agressividade, o motorista da van apenas acelerou e ultrapassou o Bentley. Só que isso fez a situação piorar ainda mais. Pouco depois, o condutor imprudente ultrapassou novamente e, desta vez, freou bruscamente até fazê-lo parar completamente no meio da estrada. Quando o homem saiu do carro e veio em direção à van, batendo de forma agressiva no vidro do motorista, recebeu apenas uma ordem para se afastar. Foi aí que ele voltou furioso ao próprio carro, abriu o porta-malas e tirou um taco de beisebol. Mas ele ainda não tinha terminado. O sujeito se aproximou mais uma vez da van, brandindo o taco de maneira ameaçadora a poucos centímetros da janela, antes de pegar o celular para fotografar a placa. Até hoje, não se sabe se esse homem foi acusado ou o que exatamente motivou aquele ataque de fúria. Esse episódio mostra perfeitamente qual é a melhor forma de lidar com um caso de raiva no trânsito. Manter a calma, não entrar no jogo e garantir que tudo esteja sendo gravado por uma câmera. É assustador pensar no quão rápido aquilo poderia ter se tornado mortal se o motorista tivesse saído do veículo. Número 11. Quando uma família se aproximava de um semáforo vermelho em Albuquerque, uma picape atravessou repentinamente na frente deles e subiu na calçada. Logo em seguida, o motorista saltou do veículo e saiu correndo. Em choque, o pai permaneceu no sinal enquanto ligava para o serviço de emergência. Só que, em vez de colocar a esposa e o filho em segurança, tomou uma decisão perigosa. Tentou agir como herói. Foi então que tudo piorou drasticamente. Um carro prateado parou e dentro dele havia um homem armado com uma pistola. Quando a família percebeu o que estava acontecendo, tentou sair dali, mas ao virar à esquerda, acabou se aproximando ainda mais da cena. Disparos foram ouvidos e de repente eles estavam presos bem no meio do fogo cruzado. Por sorte, o pai conseguiu dar uma guinada brusca e fugir em alta velocidade, enquanto a esposa explicava ao operador do serviço de emergência o que tinham acabado de testemunhar. No fim, descobriu-se que a picape havia sido roubada, e o homem armado era, na verdade, o proprietário do veículo, que estava perseguindo o ladrão. Dá arrepios pensar o quão perto essa família esteve de uma tragédia. Tudo porque o pai resolveu se aproximar, em vez de simplesmente ir embora. Número 12. Em 2021, uma avó dirigia pela rodovia 95 Norte, em Maryland, com a neta no carro, quando um caminhão entrou de repente na faixa dela, obrigando-a a desviar para a esquerda e quase causando um acidente grave. Só que o pesadelo estava apenas começando. Pouco depois, o mesmo caminhão emparelhou ao lado dela e atingiu seu carro, empurrando-o contra a barreira e quase jogando-o para fora da estrada. Apavorada com a própria vida e com a segurança da neta, ela ligou para o serviço de emergência. O atendente mandou que ela parasse, mas o caminhão também parou. E foi aí que a cena ficou ainda mais assustadora. O motorista desceu segurando um machado e se aproximou do carro, ameaçando as duas, antes de voltar ao caminhão e ir embora. Até hoje, ninguém sabe ao certo por que ele fez isso. Segundo a avó, a única provocação possível foi o fato de ela estar dirigindo um pouco mais devagar do que ele gostaria na faixa do meio. É aterrorizante pensar que algo tão banal pudesse provocar uma reação tão violenta, especialmente com uma criança no carro. Número 13. No dia 2 de abril de 2015, um homem chamado Paul Yearley dirigia para o trabalho quando desmaiou subitamente ao volante. Seu pé perdeu a força de controle e acabou pressionando o acelerador até o fundo. O carro saiu disparado da rodovia, atravessou uma cerca e quase atingiu um cabo elétrico antes de desviar violentamente por um campo aberto. Em certo momento, o veículo ameaçou voltar em direção à estrada, o que poderia ter colocado vários outros motoristas em risco, mas no último segundo mudou de trajetória. Então Paul recuperou a consciência de repente e pisou no freio a tempo. Mais tarde, os médicos descobriram que o desmaio havia sido causado por uma condição hereditária relacionada à pressão arterial baixa. O mais assustador é que aquela tinha sido a primeira vez que isso acontecera com ele. Bastava alguns metros a mais na direção errada, e essa história teria terminado de um jeito muito mais trágico. Número 14. Em 2018, Lauren e Brian Swenson estavam em Nairobi, no Quênia, se preparando para abrir uma academia de CrossFit. Enquanto dirigiam pela cidade gravando conteúdo sobre exercícios e estilo de vida, se depararam com uma caminhonete branca bloqueando a rua.
Achando que não era nada demais, eles contornaram o veículo com cuidado. Foi aí que tudo ficou terrível. Do nada, 3 homens armados com facões correram diretamente em direção ao carro. Em um segundo de puro pânico, o motorista colocou o carro em marcha ré, mas alguém dentro do veículo gritou desesperadamente para que ele seguisse em frente. Confiando no instinto, ele afundou o pé no acelerador e passou em alta velocidade pelos homens, escapando por muito pouco antes que fossem alcançados. De alguma maneira, eles conseguiram fugir. Até hoje, não se sabe quem eram aqueles homens, nem o que pretendiam fazer. Dá arrepios imaginar o que poderia ter acontecido se o condutor tivesse hesitado por apenas um segundo. Felizmente, Lauren e Brian sobreviveram à experiência e, mais tarde, abriram a academia como planejavam, algo que naquele dia quase deixou de acontecer. Número 15. Enquanto um casal seguia de carro sob chuva pesada, uma caminhonete na faixa da direita perdeu o controle na pista escorregadia e girou diretamente para a trajetória deles. Mas o marido reagiu instantaneamente e desviou no exato momento necessário para evitar a colisão. Dá arrepios pensar no que poderia ter acontecido se ele tivesse demorado apenas um segundo a mais. No fim, ninguém ficou ferido, e a reação da esposa mostrou claramente o tamanho do susto. Número 16. Este homem estava preso no trânsito de uma rodovia em Glendale, Califórnia, quando um Tesla o atingiu de lado ao ultrapassá-lo pela direita. Logo depois, sem qualquer aviso, o Tesla parou completamente. Ele freou a tempo de evitar uma batida, mas o que veio a seguir foi ainda pior. O motorista do Tesla desceu do carro e começou a caminhar em sua direção segurando um tubo de metal. A vítima acionou imediatamente as autoridades, mas como o Tesla estava sem placas, a polícia não conseguiu identificar o agressor na hora. Nos dias seguintes, porém, começaram a surgir várias denúncias descrevendo exatamente o mesmo comportamento. Um homem em um Tesla atacando outros motoristas com um tubo de metal e fugindo em seguida. O suspeito acabou sendo identificado como Nathaniel Hadimak, que já tinha mandados pendentes por outros crimes. Em 2023, foi condenado a 5 anos de prisão. Número 17. Este motorista trafegava por uma estrada rural no norte de Ontário, quando a caminhonete branca à sua frente simplesmente foi lançada no ar e acabou aterrissando sobre o telhado de uma casa. Segundo a polícia, o veículo saiu da estrada e atingiu a entrada de uma galeria pluvial, o que o impulsionou contra um poste de energia. A força do impacto levantou a traseira da caminhonete, fazendo com que ela voasse antes de cair sobre a residência. Milagrosamente, não havia ninguém dentro da casa naquele momento, e os 2 ocupantes da caminhonete saíram sem ferimentos. Enquanto isso, a rodovia ficou fechada por várias horas até que as equipes conseguissem remover o veículo do telhado com segurança. Número 18. Essas imagens foram registradas no dia 26 de julho de 2024, em Singapura. Nelas, um carro preto aparece fazendo uma conversão à esquerda em Tanjong Katong Road, passando ao lado de uma obra. Segundos depois, o solo sob o carro começa a rachar. Antes que a motorista tenha qualquer chance de reagir, o asfalto cede por completo, engolindo o veículo em um enorme buraco. O desabamento ainda abriu 2 corredores inteiros da via, deixando a mulher presa no fundo da cratera. Felizmente, trabalhadores da construção que estavam ali perto testemunharam a cena e correram imediatamente para socorrê-la. Eles conseguiram tirá-la do buraco e levá-la ao hospital, onde ela chegou consciente. De acordo com as autoridades, o colapso ocorreu ao lado de uma obra administrada pela Agência Nacional de Água de Singapura. Se aqueles trabalhadores não estivessem a poucos metros de distância, o resultado poderia ter sido muito pior. Número 19. Quando o apresentador do canal de YouTube Autotopia saiu para dar uma volta em seu Mercury Comet, não fazia ideia de que tudo terminaria em desastre. Durante 23 anos, o proprietário, Ross, havia construído aquele carro com extremo cuidado na garagem de casa, transformando-o em uma máquina impressionante e extremamente potente. Só que existia um problema crítico. O sistema de freios havia sido modificado 17 anos antes e nunca foi atualizado da forma correta. O que parecia ser apenas uma gravação casual começou a ficar estranho quando a equipe percebeu um cheiro forte de freio queimando. Ao mesmo tempo, o acelerador começou a travar em cerca de 2.200 rotações por minuto. No início, nada parecia catastrófico. Então eles se aproximaram de um semáforo vermelho.
De repente, tudo falhou ao mesmo tempo. O acelerador travou de novo. Ross tentou reduzir a velocidade, mas percebeu que os freios simplesmente não respondiam. Com várias faixas de trânsito cruzando a frente e sem espaço para manobrar, ele virou desesperadamente para evitar o pior, mas não havia para onde ir. O Comet bateu contra uma minivan a cerca de 70 a 80 km por hora. Felizmente, tanto Ross quanto o apresentador sobreviveram sem lesões com risco de vida, e depois se recuperaram completamente. Se esse tipo de história prende sua atenção, deixe seu like para que a gente continue trazendo mais conteúdos como este. E agora, vamos para o próximo momento inquietante. Número 20. O motorista desta câmera seguia por uma estrada rural tranquila nos arredores de Lebanon, no Tennessee, quando o desastre aconteceu sem qualquer aviso. Um homem em um Jeep Gladiator invadiu de repente a faixa contrária e bateu de frente com seu carro com uma violência devastadora. O impacto foi tão forte que o veículo do motorista da câmera foi lançado para fora da estrada, atravessou até um campo próximo e capotou completamente. O carro ficou de cabeça para baixo, prendendo os ocupantes dentro dele, enquanto poeira e destroços tomavam conta do ar. Quando os serviços de emergência chegaram, o motorista do Jeep admitiu que estava olhando para o celular. Milagrosamente, todos sobreviveram com ferimentos que não colocavam suas vidas em risco. Ainda assim, tudo aconteceu por causa de uma única distração de poucos segundos. Número 21. Era tarde da noite, em uma estrada de Los Angeles, no ano de 2019, quando uma van branca à frente entrou na faixa do meio. No começo, tudo parecia absolutamente normal, mas então o veículo começou a desviar lentamente para a direita. Não houve nenhuma guinada brusca e nem luz de freio. Foi apenas uma deriva lenta, silenciosa e contínua. Antes que alguém pudesse reagir, a van atingiu a barreira da rodovia com muita força. A batida fez o veículo girar violentamente, capotar várias vezes e finalmente parar de cabeça para baixo, espalhando destroços pelo asfalto. Milagrosamente, os airbags foram acionados e evitaram ferimentos graves. Pessoas que analisaram as imagens depois disseram que esse desvio lento e constante indicava fortemente que o motorista poderia ter adormecido ao volante. Uma estrada calma, uma troca de faixa aparentemente normal, e segundos depois, o caos absoluto. Número 22. O vídeo seguinte foi publicado no Reddit com o título "Eu tive uma sorte inacreditável", e você está prestes a entender exatamente por quê. Quando o motorista da câmera saiu da rodovia, perdeu o controle do carro de repente. O veículo desviou violentamente, bateu com força e capotou. Segundo o próprio condutor explicou depois, o carro deslizou no pavimento molhado. Ao tentar corrigir a direção para não bater em um poste, ele esterçou demais e, a partir daí, perdeu completamente o controle. A chuva tinha começado havia pouco tempo, e ele mais tarde admitiu que provavelmente estava rápido demais para as condições da pista. De forma impressionante, saiu sem ferimentos. Com a ajuda de outros motoristas que correram para socorrê-lo, conseguiu sair do carro capotado. Mas esse acidente é um lembrete muito claro de como as coisas saem do controle rápido demais quando velocidade e pista molhada se combinam. Basta um segundo, uma poça, um movimento exagerado no volante, e a sorte nem sempre aparece para salvar. Número 23. Em julho de 2025, uma van branca trafegava por uma estrada de 2 faixas quando uma caminhonete imprudente apareceu pela esquerda, acelerando e ultrapassando vários carros. No começo, parecia apenas um motorista impaciente, mas a situação piorou rapidamente. Quando a caminhonete tentou ultrapassar um Mustang em velocidade perigosa, acabou jogando o carro completamente para fora da pista, fazendo-o girar violentamente. Como consequência, o Mustang desgovernado deslizou direto para a frente da van com câmera, obrigando o motorista a dar uma guinada brusca para evitar uma colisão frontal. Por um instante pareceu que a van iria capotar, mas o condutor conseguiu estabilizar o veículo no último momento. Felizmente, ninguém sofreu ferimentos graves. Enquanto isso, o motorista irresponsável da caminhonete continuou seguindo estrada afora, como se nada tivesse acontecido. Até hoje, não se sabe se ele foi identificado ou responsabilizado. Número 24. Este piloto amador conduzia seu BMW E90 M3 no Palmer Motorsports Club, em Massachusetts. Mas as condições estavam longe de ser ideais. A pista estava completamente encharcada por causa da chuva forte, e o carro usava pneus de rua,
que oferecem aderência mínima quando o asfalto está muito molhado. Nos primeiros minutos, tudo parecia controlável. Só que, conforme a chuva aumentava, a água acumulada começou a se espalhar pelas retas. No meio de uma delas, o carro perdeu o controle de repente, quando as 4 rodas começaram a aquaplanar. Mesmo assim, o motorista conseguiu manter a calma e fez uma correção rápida para recuperar o carro. O controle de estabilidade também entrou em ação no momento certo, ajudando a evitar um giro completo. Se ele tivesse entrado em pânico ou exagerado na correção, poderia facilmente ter rodado e batido em alta velocidade nas barreiras. Número 25. Este motorista seguia por uma rodovia poucos segundos depois de ultrapassar um caminhão-tanque, quando tudo saiu terrivelmente errado. De repente, uma árvore à direita da estrada caiu e lançou pedaços de madeira diretamente contra o para-brisa. O impacto foi fortíssimo e o vidro trincou inteiro na hora, deixando o condutor olhando através de uma verdadeira teia de rachaduras. Felizmente, o para-brisa foi resistente o suficiente para permanecer no lugar e absorver o golpe. Se o vidro tivesse cedido, a madeira poderia ter atravessado a cabine e atingido diretamente o motorista. Abalado, mas ileso, ele encostou no acostamento para tentar entender o que havia acabado de acontecer. Número 26. O motorista desta caminhonete estava parado em um semáforo vermelho na Austrália, quando um homem vestindo apenas roupa de banho tentou abrir sua porta de maneira extremamente estranha. Como reação imediata, o condutor acelerou. Só que o desconhecido pulou na traseira da caminhonete e se agarrou enquanto o veículo ganhava velocidade. Naquele momento, o motorista não fazia ideia do que aquele homem pretendia fazer. Depois de alguns segundos de muita tensão, ele parou o carro por completo. Então o sujeito finalmente pulou e saiu correndo. Até hoje ninguém sabe quem era esse homem, nem o que ele estava tentando fazer. Número 27. Em outro caso na Austrália, um motorista encontrou um homem claramente embriagado parado no meio da rua, bloqueando totalmente a passagem. Além de se recusar a sair do lugar, o pedestre ainda fez um gesto obsceno e permaneceu ali, mesmo depois de o motorista buzinar várias vezes. Seu comportamento errático chamou a atenção de pessoas que estavam por perto. Quando o condutor buzinou novamente, o homem bêbado socou o capô do carro e começou a gritar insultos. Ele continuou cambaleando ao redor do veículo, ameaçando o motorista e se recusando a deixá-lo passar. Durante vários minutos, o confronto continuou. Só terminou quando alguns transeuntes intervieram e retiraram o homem dali à força, permitindo que o carro finalmente seguisse caminho. Número 28. No dia 7 de julho de 2020, o motorista de uma câmera seguia para casa quando tentou ultrapassar um Honda Accord branco. Infelizmente, o motorista do Honda levou aquilo para o lado pessoal e acelerou furiosamente, se recusando a deixá-lo passar. Depois de finalmente conseguir completar a ultrapassagem, o dono da câmera achou que tudo havia acabado. Só que, segundos depois, o Honda surgiu rugindo pela faixa da direita e tentou entrar diretamente no espaço dele, mesmo sem haver espaço nenhum. Como resultado, o carro bateu em seu lado direito, quase fazendo os dois veículos perderem o controle. Em choque, o motorista da câmera ligou imediatamente para o serviço de emergência para relatar o caso. Até hoje, não se sabe se o condutor agressivo foi encontrado ou acusado. Número 29. Neste episódio, o motorista da câmera trafegava por uma rodovia em San Bernardino, Califórnia, quando um Mercedes vermelho apareceu voando por trás e o ultrapassou perigosamente pela direita em velocidade absurda. Quase imediatamente, o Mercedes bateu contra a barreira de proteção à esquerda, girou e depois atingiu também a barreira do lado direito. As chamas surgiram na mesma hora, enquanto o carro parava destruído e soltando fumaça no acostamento. Assustado, mas querendo ajudar, o motorista da câmera encostou para verificar se todos estavam bem. Dentro do Mercedes havia 4 jovens, todos aparentando ter cerca de 20 anos, e o veículo exalava um cheiro forte de substâncias desconhecidas. Depois de uma tentativa de comunicação através do carro destruído, os 4 saíram correndo de repente e fugiram a pé, abandonando o veículo em chamas. Até hoje, não se sabe se foram capturados ou responsabilizados. Número 30. Este motorista estava indo para o trabalho por uma rodovia na Malásia, quando de repente, viu ao longe uma enorme nuvem de fogo se elevar no céu. As imagens foram registradas no dia 1º de abril de 2025, por volta das 8h08 da manhã, em Putra Heights, Subang Jaya.
O que ele estava vendo era a consequência de um vazamento em um gasoduto da Petronas, que acabara de provocar uma explosão gigantesca. A bola de fogo chegou a se elevar a dezenas de metros de altura. No total, o incidente deixou 150 feridos e obrigou os serviços de emergência a evacuar todas as pessoas num raio de aproximadamente 290 metros. Apesar da magnitude assustadora da explosão, ninguém sofreu ferimentos graves. Número 31. Quando este motorista passava por um portão de acesso em Tianjin, na China, uma explosão gigantesca estourou de repente à distância, no porto à frente dele. O que a câmera havia acabado de registrar era o início de um dos desastres industriais mais catastróficos da história recente. No dia 12 de agosto de 2015, um depósito que armazenava produtos químicos perigosos explodiu com força devastadora no porto de Tianjin. A explosão foi tão intensa que chegou a ser registrada como um pequeno terremoto. Momentos depois, uma segunda explosão ainda maior criou uma bola de fogo imensa, visível a quilômetros de distância. A onda de choque que se seguiu destruiu janelas de prédios localizados a vários quilômetros dali e abriu uma cratera enorme no local. No total, o desastre causou prejuízos bilionários. Felizmente, o motorista da câmera estava longe o bastante para sair ileso. Número 32. No dia 29 de maio de 2023, um motorista com câmera em Kiev aguardava parado num semáforo vermelho. Quando o sinal abriu, ele estava prestes a acelerar. Mas, exatamente naquele instante, um enorme míssil caiu do céu e se chocou contra a estrada bem na frente dele, explodindo no impacto. A detonação passou a poucos centímetros do carro. Restos em chamas se espalharam pela interseção, destruindo completamente um semáforo. Ao mesmo tempo, os destroços provocaram um pequeno incêndio no asfalto, e a fumaça tomou conta do local. Milagrosamente, o motorista saiu ileso. Se tivesse avançado um único segundo antes, quando o sinal ficou verde, o final dessa história poderia ter sido outro. Número 33. Quando este caminhão de bombeiros enfrentava o incêndio florestal de Pinery, no sul da Austrália, em 2015, a tripulação viveu o pior pesadelo possível para qualquer bombeiro. As imagens mostram o caminhão avançando entre as chamas, quando, de repente, um muro de fogo o cerca por todos os lados e o engole completamente. Em segundos, não se vê mais nada além de fogo do lado de fora. Logo em seguida, os ruídos desesperados que se ouvem são os bombeiros arrancando tiras de velcro para prender mantas de proteção sobre as janelas. Ao mesmo tempo, o sistema externo de pulverização de água do caminhão é acionado, trabalhando sem parar para impedir que a carroceria e os pneus derretam enquanto tentam sair dali. No pior cenário, a única opção seria parar, desligar o motor e esperar o fogo passar. Milagrosamente, a equipe sobreviveu. E o que torna tudo ainda mais impressionante é o fato de que a maioria desses bombeiros era composta por voluntários, pessoas que escolhem se expor a situações aterrorizantes como essa para salvar outras vidas. Número 34. Estas imagens geladas mostram um motorista preso em uma tempestade violenta numa rodovia da Sérvia, entre Belgrado e Novi Sad, enquanto destroços eram arremessados pela pista e o vento atingia níveis absurdos. Mesmo sendo um BMW Série 7, um carro com mais de 2 toneladas, o veículo começou a tremer como se fosse papel. A força era tamanha que ele quase começou a deslizar pela estrada. Sem outra saída, o motorista parou e esperou a tempestade passar. Por sorte, o caos terminou tão rápido quanto começou. Depois de poucos minutos, tudo perdeu força. O que tornou a experiência ainda mais surreal foi o fato de que pouco antes não havia sequer sinais de chuva, e cerca de 20 minutos depois, o céu já tinha voltado a ficar completamente azul. Número 35. Este motorista seguia para a casa de um cliente, na África do Sul, quando encontrou uma manada de elefantes atravessando a estrada. Ele parou imediatamente para deixá-los passar, acreditando ter dado espaço suficiente. Só que um elefante enorme claramente discordou. Sem qualquer aviso, o animal se virou e avançou diretamente contra a caminhonete em velocidade assustadora. O impacto foi devastador. O elefante atingiu a parte dianteira do veículo com força brutal, destruindo completamente a frente da caminhonete. Incrivelmente, o motorista saiu ileso. Um movimento errado e o animal poderia facilmente ter virado o carro inteiro. Número 36. O motorista desta câmera trafegava por uma rodovia em Woodside, Califórnia, debaixo de chuva forte,
quando um carro na faixa da esquerda atingiu uma poça de água acumulada e perdeu toda a tração. Imediatamente, o veículo começou a girar sem controle. Em seguida, atravessou várias faixas até colidir com outro carro no lado direito da pista. Graças aos reflexos rápidos do motorista da câmera, ele conseguiu evitar completamente o acidente. No final, ninguém ficou gravemente ferido, embora os dois veículos envolvidos tenham sofrido danos consideráveis. Mas, se você quer ver momentos ainda mais inquietantes registrados por câmeras automotivas, então o próximo caso consegue elevar ainda mais atenção.